Começa agora. Programa Em Palavras. A boa notícia. Muitos têm dificuldades em entender a palavra de Deus. A Frater Querigma te ajuda. Programa Em Palavras. A boa notícia. Um bate-papo descontraído de pregadores da Frater sobre a palavra de Deus. Apresentação Frater Gerson Ferreira. Boa noite a todos, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em nossos corações. Começa mais um programa em palavra, o primeiro programa em palavras ao vivo de 2021. Louvado seja Deus pela sua vida, você que está nos acompanhando de casa, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo site, pelo aplicativo da Rádio Frater. É uma alegria estar de volta para podermos partilhar um pouco a palavra de Deus. E hoje, time completo, diretamente de Uberlândia. Boa noite, meu irmão Emerson Campos. Boa noite, Gerson. Boa noite a todos que estão nos ouvindo pelo aplicativo e estão nos vendo pela live. É com uma grande alegria que eu, aqui de Minas Gerais, estou participando do programa Em Palavras, né? Estou aqui por uma razão aí particular, né? Relacionada à questão profissional, mas não deixando de participar do programa. Também aqui conosco na mesa de som, na operação de áudio e vídeo, Renato Duarte. Boa noite, irmão. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Estou aqui no estúdio, nas picapes, santas picapes. Louvado seja Deus, voltar feliz 2021, porque é o primeiro programa de 2021. Muita gente já vendo a gente. Que Deus abençoe vocês. Já tem comentário aqui, mas daqui a pouco eu falo. Vai, Gerson. É isso aí. E, Renato, eu preciso que você conecte aqui o cabo de força no computador. Caiu. Então, passa para o Sandrinho aí. Boa noite, Alessandro Souza, mais conhecido como Sandrinho. Boa noite, irmãos. Boa noite, Gerson. Boa noite, Renato, Romeu. Deus abençoe a todos. A paz. Boa noite também, conosco nos estúdios aqui da Rádio Frater, Romeu José. Boa noite, irmão. Muito boa noite, meu irmão. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações, que o Espírito Santo venha nos conduzir. Desde já boa noite aos nossos queridos ouvintes. Grande alegria esse primeiro programa de 2021 aqui na Rádio Frater. Então, louvado seja Deus por mais essa oportunidade de podermos partilhar a poderosa palavra do Senhor. É por isso que o Espírito Santo de Deus, devemos clamar pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que Ele possa nos conduzir, possa nos dar sabedoria, nos trazer discernimento essa noite, para que a palavra possa chegar no ouvido, no coração de cada pessoa, que possa gerar frutos, possa transformar a vida de cada um. É isso aí. E antes da gente iniciar o programa, eu gostaria que a gente rezasse o Ângelus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora em nosso programa, né? Nossa Senhora da Anunciação, que é a nossa padroeira aqui da comunidade. Nós temos a devoção a Nossa Senhora da Anunciação. Então vamos rezar o Ângelus para podermos continuar e começar a primeira partilha da palavra de Deus do ano de 2021. E o anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Voltei, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E iniciamos esse primeiro programa de 2021 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós vamos partilhar a palavra que está aí no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do versículo 7 ao 13. Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 7 ao 13. Pode proclamar, meu irmão Romeu. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto. Como calçado, unicamente sandálias, e que se não revestissem de 2 túnicas. E disse-lhes: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela até vos retirardes ali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, sai dali e sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra ele. Eles partiram e pregaram a penitência, expeliram numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como diz nosso irmão Romeu, subsídios para a gente iniciar a pregação da palavra hoje. Uma reflexão sobre esse evangelho. O verdadeiro discípulo de Jesus não deve pensar em si mesmo, mas deve viver em função dos outros, preocupar-se com seus problemas, seja louvado. Ir ao encontro de todos para levar o evangelho, a motivação para a conversão e a esperança de uma vida melhor. Romeu José, pois não, meu irmão, sempre com a palavra. Deixa eu só falar antes, assim, daqui a pouco o Emerson vai estar respondendo aí. Como o Emerson está com delay lá então você que está em casa, não acha estranho, entendeu? Porque o Emerson está com delay. Então, às vezes, as palavras dele vai ter que esperar um pouquinho quando perguntar para ele, tá bom? Daqui a pouco ele vai ouvir isso, vai dar um sorrisinho, né? Mas vai continuar. Vamos lá, Romeu. Eita Deus. Eita louvado, Deus poderoso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Sempre, para todo sempre. Essa palavra fala ali do chamado, a primeira missão que o Senhor Jesus Cristo concedeu ali aos apóstolos. Nesse capítulo, nesse mesmo evangelho, lá no capítulo 3, mostra Jesus escolhendo entre os discípulos, entre aqueles muitos discípulos, escolhendo 12 homens, representando ali as 12 tribos de Israel. E é interessante que o discípulo é aquele que aprende. Primeiro, o discípulo tem que ter a humildade de aprender. E depois que ele aprende, ele é enviado. Ele é enviado à vida de apostolado. Se torna um apóstolo. Sai em missão levando a palavra, levando a boa nova. E é interessante que esses lugares que eles foram, são lugares que o próprio Senhor Jesus Cristo deveria estar. Portanto, eles deveriam estar ali como perfeitos representantes do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como nós temos os nossos bispos, né, temos os nossos sacerdotes, sacerdote que durante a Santa Missa é a persona Christi, naquele momento, e eles são responsáveis por trazer o corpo e o sangue de Cristo para todos nós, são responsáveis também por dar ali a absolvição na hora do confessionário, e nós recebemos essa absolvição do próprio Cristo naquele momento. E esses lugares, em que lugares eles chegam? Jesus Cristo envia eles não a qualquer lugar, mas envia eles a lugares em que as pessoas
de fato precisam de mudança de vida. Tanto é que todas as vezes que os apóstolos saíam 2 em 2 para levar essa boa nova, eles sempre diziam: convertei-vos. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Convertei-vos. Essa é a mensagem, mas primeiro eles amavam. E depois anunciavam aquilo que o Senhor pedia que eles fizessem. Convertei-vos, e essa é a missão de todos nós também, né, que somos enviados em missão, muitas vezes, levando a boa nova para aqueles que precisam, de fato, se converter e ter um encontro pessoal com Cristo. Sandrinho, na missão, diz aqui essa reflexão, na missão não devemos levar nada que seja para nós, além do que seja estritamente necessário, pois não devemos nos preocupar com o nosso bem-estar, mas sim com os nossos irmãos e irmãs. Nós, quando lemos essa palavra, a gente entende quando o missionário sai em missão, e de fato ele sai em missão, mas a nossa missão também ela é diária, no nosso dia a dia. Como que fica essa situação da não preocupação na nossa missão diária? Nossa missão diária, realmente, né? Nós temos algumas preocupações que são referentes a, principalmente nós casados, né? Pessoas que já têm a vocação para o matrimônio. Nós temos algumas preocupações que são naturais. Creio que hoje em dia o que devemos evitar é o excesso, né, de preocupações, né? Muitas vezes nós carregamos aí um fardo que não é o fardo de Cristo. A gente coloca sobre o fardo, porque ele mesmo disse que o meu fardo é suave, me ajuda a lembrar a palavra aí, meu jugo é suave e meu fardo é leve, diz Jesus. Então, muitas vezes... Eu ajudei você a lembrar. Então, muitas vezes, nós colocamos aí uns penduricalhos na nossa cruz, algo que torna a nossa caminhada mais pesada. Nós mesmos colocamos carregamos aí algumas coisas que são desnecessárias. Outra coisa que chama atenção aqui é a obediência, né? Esse chamado aqui, qualquer um que recebe um chamado desse aqui, a tendência é que você sinta medo. E na Bíblia está escrito aí, não sei quantas vezes, Padre Léo contou já, eu não lembro quantas vezes, mas ele diz que são muitas vezes, né? Está escrito, não tenhais medo. Não tenhais medo. São 3.262 vezes. Então, aqui versículo 7, chamou os 12, começou a enviá-los 2 a 2, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. Aí vem, ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, né, que significa também cajado, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, como calçado unicamente sandálias, e que não se revestissem de 2 túnicas. Agora fala para sua esposa, né, que quer viajar, fazendo só um paralelo ali. Não, peraí. A gente leva tanta coisa, né? Não, é só para brincar mesmo, né? Não, acho que não dá para fazer um paralelo com isso aqui na palavra, né? Não, mas peraí, já que você falou, o Everson está aqui, o Everson, nas férias dele, viajou agora, recentemente, né? E quando colocou o bordão aí, eu não lembrava que era bordão. Bordão é cajado. Você chegou para a esposa e falar: vamos viajar, alegria! Esse é meu bordão. Sim. Não, mas bordão, aqui, a palavra bordão significa cajado, né? Então você não leva nada. Por que você leva um cajado? O cajado significa a ação de Deus, né? O poder de Deus. Moisés abriu o Mar Vermelho batendo cajado. Moisés tirou água da pedra batendo água, né? Da pedra batendo cajado. Então, assim, o cajado ele tem ali um poder simbólico, né? Que significa aí a ação de Deus, o poder de Deus em nossas vidas. Então é isso, né? Mas eu acho que os discípulos aqui, os apóstolos aqui já devem ter aprendido com Nossa Senhora, né? Porque eles nem questionaram. Jesus deu a ordem, falou, vai, não leva nada, né? Leva só o cajado, só leva uma túnica, vai de sandália e vai 2 a 2. Ninguém questionou. Isso porque Pedro questionava tudo.
ninguém questionou nada. Ela falou, mas e aí, como que a gente vai fazer, né? E se faltar alguma coisa? Falou, pelo menos a palavra diz que... Mas tem um porquê. Tem um porquê tudo isso, né? Primeiro, pedir desculpas aí, que eu fui delicadamente, já que estava na sua câmera, para pegar um copo d'água para mim, e a jarra estava na frente da sua câmera. Então apareceu aí eu pegando, né? Mas tem um porquê por isso, viu? Eu mudo a câmera para você, filho. Deixa eu voltar aqui. Mas tem um porquê por isso, Sandrinho. Eu acho que a gente tem que pensar, e depois o Gerson passa eu para o Emerson, enfim, pensar no seguinte ponto. Que o plano de Deus, ele é estratégico. Certo? Esse momento era o momento da expansão da Igreja de Cristo, como é todos os momentos, mas esse momento, cronologicamente, era o momento da expansão. O Espírito, naquele momento, ia trabalhar muito, tanto que depois, nos próximos versículos, fala que expulsaram demônios, com uma facilidade tremenda, entendeu? A questão do cajado, o peso espiritual, você foi muito, muito feliz no que você falou aí, né, sobre esse peso espiritual. Mas é preciso que a gente entender que os apóstolos, eles não sabiam, eles só cumpriam as ordens. Mas Deus sabe de quando vai agir mais e quando vai agir menos. Sim, mas foram muito obedientes, né? E o que você falou da expansão da igreja, porque os 12 discípulos, esse número também é simbólico, como o Romeu disse, representa as 12 tribos de Israel, ou seja, ali estava a totalidade da igreja. No momento ali, a totalidade, a igreja inteira, a igreja inteira, e como deve ser hoje também, é chamada a evangelizar. Todos são chamados à evangelização. Ali, a igreja inteira eram os 12 apóstolos. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente não sabe o tempo de Deus. A gente não sabe o tempo de Deus. Então, Deus chama a gente tem que ir com toda a entrega, com tudo. Talvez nem sempre tão dócil eles eram, mas a gente tem que ir com tudo, porque a gente não sabe se aquela nossa missão é para converter 1 ou 5.000. Sim. E isso não depende da gente. Sim. O que eu estou querendo dizer é que isso depende do Espírito Santo, ou depende do plano de Deus para a nossa vida e nos tempos. Sim. E aí, hoje em dia, o que nós diríamos, né? Se tivesse um chamado desse, porque a gente tem muita desculpa, né? Fala, não, e a faculdade? Não, e o meu filho? Não, será que eu vou conseguir chegar nesse horário? Será que eu vou conseguir? Estou fazendo paralelo hoje, né? A entrega era total. Deixa sua família para lá. Mas eu digo assim, ali, para mim, já parecia um negócio meio improvável você sair sem nada. Você sair sem nada para uma missão, né? E assim, não sei, aqui não tem, quase é improvável. É como eu lembro até das bodas de Caná, em que Jesus fala, acabou o vinho. Aí ele me pega e fala, me traz água. Acabou o vinho, você pede para trazer água. Em nenhum momento ele falou também que ia transformar água em vinho. Aí ele pegou e falou, pega essa água e leva para o mestre-sala. Nossa. E aí ninguém entendeu nada, né? Então, assim... Não, e o pior, que não era simples. Eu vi o tacho. Era um negócio muito grande. Grande. Então, assim, quero dizer que muitas vezes o chamado de Deus assusta, porque ele parece absurdo. E a gente, também por diversas vezes, responde com não, porque a gente tem medo. E aí a gente olha essas situações aqui... A entrega não ser total, né? Aí a gente olha essas situações aqui e vê como é que deve ser. Ela falou, aqui você pode comparar com o chamado de Nossa Senhora. Ela falou, a senhora vai ter um filho, o nome dele vai ser Jesus, mas eu não conheço, nem conheço homem algum no momento. Né? Mas ela não questionou, ela só perguntou, tá bom, como é que vai ser isso? Aqui é a mesma coisa, acho que eles aprenderam com Nossa Senhora, né? Que Jesus fez o envio e bora lá, ele está falando que é para ir assim, vamos assim. E a gente tem que seguir esse exemplo aqui. É difícil. Eu confesso que muitas vezes eu tenho medo do chamado de Deus. Algumas coisas que Deus me pede, eu não vou assim, não deslancho. A dependência vocês me conhecem aqui, né? A dependência do Espírito. A dependência do Espírito é algo assim... E ali, como foi que eu falei, estrategicamente ia mostrar
do que ia depender a igreja. Sim. E eles obedeceram. Eles já tinham se jogado as suas vidas para Jesus, né? Sim. E aí, Gerson, eu tô vendo o Emerson aqui, que tá nesse processo de... Alô, Emerson. Nesse Emerson, processo de mudança aqui. Você quer participar do programa, Emerson? Agora acho que ele tá travado, a internet dele tá tendo problema. A gente nem imaginava que ele ia entrar hoje. De repente ele apareceu no programa lá. Tô aqui, ó. Cheguei. Mas então, enquanto o Emerson tá regularizando lá a situação, o Romeu quer falar? Não, depois do intervalo ele vai responder. Eles dão comédia hoje, né? Não, é o primeiro programa do ano, acho que eles estavam com saudade. Vocês em casa aí, eu como apresentador e âncora do programa, peço desculpas antecipadamente pelos irmãos hoje. Outro pega água aqui, aí ele fala, esquece de mudar a câmera, tá todo mundo empolgado, glória a Deus, né? Mas aqui, o Sandrinho tocou num assunto que eu acho que é muito importante. Naquela época de Jesus, quando Jesus deu essa ordem... Ó, o Emerson destravou lá, tá? Tá. Então, Emerson, quando Jesus deu essa ordem... Quando chegar na sua vez, você começa a falar, Emerson, porque a gente para de falar aqui. Eu vou passar para o Emerson agora. Emerson, quando Jesus deu essa ordem, ele deu uma ordem, acho que era fisicamente, vamos dizer, não sei se é fisicamente, literalmente aquilo. Era para ir mesmo só com aquilo que Jesus pediu. Mas também a gente vê todo um simbolismo nisso também, daquilo que você falou, das nossas preocupações. Hoje, claro que o necessário hoje já não é o mesmo necessário daquela época, né? É diferente. Hoje você tem que levar uma bolsa com uma mala, alguma roupa, você tem que levar o seu celular, que hoje ele é um computador, que são equipamentos importantes para a nossa salvação, para a nossa evangelização. Mas, Emerson, também eu acho que a gente tem que, quando a gente sai para a missão, a gente tem que confiar que Deus está cuidando dos nossos e dos nossos problemas. Não é isso também, Sim. Quando Jesus fala, deixa tudo e vai? Sim. Eu até percebo o seguinte, que Jesus está querendo trabalhar a mentalidade para eles saberem que Deus vai providenciar, que Deus vai preparar, que eles não precisam carregar essa preocupação. Mas eu acho até que acentuado mais do que as preocupações é a vaidade, Gerson. Essa passagem de Marcos, do 7 ao capítulo, do versículo 7 ao versículo 13, está falando muito sobre toma cuidado que no processo de fazer as coisas, de ser instrumento, né, da evangelização, toma cuidado, porque a vaidade pode tomar seus corações. Então, Jesus já vai falando para eles receber um espírito de simplicidade. Porque, olha, nós estamos aqui falando entre pregadores, e se a gente for bem transparente quanto a isso, a gente sabe que muitas vezes diante de uma pregação que não é mérito da gente, claro, você... Na pregação você pode estudar, você já vem há algum tempo meditando sobre as palavras, mas nós dependemos da ação do Espírito para iluminar, para que aquelas passagens possam serem ditas e tocar aqueles que estão ouvindo. Isso é uma ideia clara. E muitas vezes, ao final de uma pregação, muitas vezes alguém vem falar, olha, aquilo foi forte na minha vida, você falou como se estivesse falando para mim. E esse tipo de coisa é fantástico, porque você vê que Deus usou você como instrumento, mas se você não toma cuidado, vai enraizando a vaidade. E aí você pode começar a esquecer que tudo aquilo, né, que você está pregando e fazendo é para a honra e glória de Deus. E muitas vezes isso pode começar a fazer um destaque na sua vida e você começar a se tornar um popstar da pregação. Então, Jesus começa a já trabalhar a simplicidade neles. Porque, tudo bem, Jesus fala assim, olha, vocês não precisam levar muitas coisas, mas vamos dizer que eles levassem algumas coisas. Isso já... poderia, sei lá, eles estarem levando aquilo e parecendo que eles dependiam deles e não de Deus. E ao chegar e certas coisas realizar, falar, olha, eu sou bom na pregação, hein? Eu ponho a mão e curo, liberto, quer dizer, eu faço isso, eu faço aquilo, a gente não faz nada. Na verdade,
é Deus que faz através de nós. E nós precisamos o quê? Estar em oração, estar em vigília, estar atento, né, a toda a nossa relação de vida, né? Porque a nossa vida, como nós conduzimos, ela tem uma relação direta com a ação de Deus para poder agir. Então, é preciso que nós estejamos realmente tomando muito cuidado, né? Seguindo todos os preceitos que a igreja nos propõe e, sobretudo, tentando ser um coração que esteja correspondendo aos anseios de Deus. E aí, não precisa se preocupar muito, Deus vai realizar coisas extraordinárias através da sua vida. E quando realizar, você sempre lembrar, né? Eu não sou nada, né? É Deus que é tudo, que está agindo naquele que é nada. Então, Jesus começa a preparar muito que a igreja não esteja na ostentação, esteja na simplicidade. E aí, muito, né? A gente poderia falar de muito sojava, destaque, para ir naquilo que fosse simples, que nos colocasse numa pequenez, para que sempre faça nos recordar de quem realmente nós somos perante a Deus. Nós somos pequenininhos, né? E Deus que é tremendo com seu amor, com a sua misericórdia, e muitas vezes vai e age em nós, que temos tanta fragilidade, mas mesmo assim, ele se compadece e muitas vezes usa como instrumento, né? E aí eu gostaria de falar sobre como foi fantástico escutar um dia o Renato falar de uma oportunidade de pregação, depois assistir, né, algo de televisão, aonde aquele que estava assistindo uma pregação disse do impacto que foi da pregação na sua vida. E quem era o pregador? Aí, para nossa alegria, sobre isso, tanto, né? Mas é uma alegria muito grande saber que Deus faz algo extraordinário, traz visões, diz, e falou no coração do Renato, da importância daquele retiro, falar certas palavras, conduzir daquela maneira, e aquilo ajudou numa grande conversão, que acarretou num novo pregador, que está buscando outros que precisam se converter. Então, é maravilhoso o que Deus pode fazer, né? E aí nós falamos sobre a nossa realidade da comunidade, de pessoas que pregam, pessoas que oram, pessoas que intercedem, e em meio a tudo isso, temos sempre que lembrar, né, que Deus vai agir cada vez mais se nós formos humildes, de coração simples e contendo a vaidade. Emerson, estamos com um probleminha na sua internet. Tenta restabelecer aí, daqui a pouco você retorna, tá bom? Isso é muito importante. As preocupações, Gerson, que você falou no começo, elas realmente acabam. Emerson, estamos com um problema com você. Tenta entrar de novo aí na live, tá bom? Sim. Aí eu passo a palavra para você novamente. Precisamos cada vez mais. Ele não está me ouvindo? Não, agora não está ouvindo porque está com delay. Acabou que ele vai parar. Eu mutei ele agora, vai tocar daí já. Então vai lá, Renato, você queria falar com a palavra? Não, eu queria, na verdade, eu ia dar Na verdade, eu ia dar uma pergunta para o Emerson mesmo desse momento que ele está vivendo, entendeu? Mas, dentro dessa palavra, voltando aqui, né, deixa eu pegar aqui, o Gerson, nos versículos mais para frente, eu queria que a gente comentasse um pouco sobre essa questão de sacudir a poeira, né? Sacudir a poeira. Você não quer, então, sacudir a poeira depois do intervalo, então? Pode ser. Então vamos lá, o Renato já vai sacudir a poeira, nós vamos para o nosso intervalo e já nós estamos de volta, voltando com o Renato, sacudindo tudo aqui. Rádio Frater, vivendo o querigma.
Morar bem faz parte da nossa vida, da nossa saúde. Para você que procura muito mais do que um solo, para você que procura um lar, você precisa passar na Sololar. Vende, compra, aluga e administra. Sololar Imóveis. Há 37 anos, uma opção inteligente, em 2 endereços. Matriz, Rua Coronel Jaime Americano, número 26, Vila São Francisco, São Paulo, próximo do Extra Jaguaré. Telefone 11 3718 7311. 11 3718 7311. Ou, se você preferir, na filial na Rua Caçapava 108, City Buçocaba, Osasco, São Paulo, próximo do Parque Chico Mendes. Telefone 11 3609 3373. 11 3609 3373. Ou acesse www.solo-lar.com.br. Temos várias oportunidades. O melhor imóvel de acordo com sua necessidade. Venha conferir. Sololar Imóveis, uma opção inteligente. Cresce 2796J. Programa Sobriedade Só por Hoje. Escute. Muitas vezes, pequenos prazeres acabam se tornando grandes vícios em nossas vidas, que atrapalham principalmente a família e a sociedade. Para lidar com tudo isso, a Rádio Frater traz para vocês programa Sobriedade Só por Hoje. As lutas, as vitórias, o dia a dia de quem é muito amado por Deus e por sua família. Programa Sobriedade Só por Hoje. Todos os sábados às 14 horas, com reprises às segundas e quintas-feiras, sempre às 19 horas. Programa Sobriedade Só por Hoje. Continue com a gente. Não fique sem entendimento. Escute, participe do programa Em Palavras. A boa notícia. Aqui na Rádio Frater. Estamos de volta com o programa Em Palavras e o Renato, com a palavra agora, vai sacudir a poeira. Vai lá, Renato. Então, é porque a gente confia tanto no poder de Deus, tudo tem um plano aí, tudo tem um plano e um plano de acordo com o reinado de Jesus Cristo, né? Então, existem 2 palavras semelhantes. A primeira fala assim, que o nome Jesus voltará o dia que todas as pessoas da terra tiverem conhecimento da sua palavra. Por isso que fala que a minha santidade apresse o Senhor, que ele logo virá. Certo, Gerson? Certo. Então, assim, é exatamente por isso. Às vezes, a gente tem tanta confiança, mas a gente fica decepcionado como se fosse uma partida de futebol. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer o gol. Né? Eu tenho que anunciar, a pessoa tem que se converter. Enquanto a pessoa não se converter, eu não, como que falo? Eu não fico satisfeito, né? Enquanto a pessoa não se converter, eu não fico assim, eu vou ficar durante o tempo inteiro, o momento inteiro, e aí eu fico angustiado, porque isso aconteceu ou isso não aconteceu, eu tenho que acontecer o quanto antes possível, né? Então eu acho que a nossa missão é anunciar e anunciar o que é correto, anunciar a palavra de Deus, anunciar a doutrina da igreja. Se a pessoa não quis escutar, eu vou falando aqui, o Sandrinho tá tirando sarro aqui na minha frente. Eu vou mandar o Sandrinho para fora do estúdio, voltar lá para o estúdio da casa dele. Se a pessoa não recebeu, porque se a pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, muitas vezes eu ouço assim, tá bom, vai, fala lá, porque agora fala logo para acabar logo. Se a pessoa não quiser ouvir, não abrir o seu coração para a palavra de Deus, eu tenho que sacudir a poeira e dizer, aqui foi anunciado. Aqui foi anunciado. Então, quando você pega na palavra do Senhor, ele fala o seguinte, mandou que andasse de sandálias e que não levasse 2 túnicas, que não levasse coisas, que não levasse bagagem, que não levasse... E aí, Sandrinho, vai aquela coisa, o anúncio da palavra
não pode levar bens, no sentido de ou nem cobrar, ou ter apego, ou ter um apego com algumas coisas, entendeu? Aquilo que você falou, não, mas eu tenho meu carro, eu tenho meu trabalho, não, eu tenho que chegar a tal hora, eu tenho meu filho, eu tenho aquilo, eu tenho isso, e a gente fica assim, e aí você tem que, primeiro, levar somente o que você tem, somente, e o que a gente tem? A gente tem o Espírito Santo, o resto não é nada. A gente tem esse Deus. E aí, a partir daí, quando Jesus disse, quando entrardes numa casa, fica ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, ainda se não quiserem escutar, você entrou, você foi a sua missão. Se não quiser escutar, ao sair, eu entrei na casa, não me receberam bem, eu não fui bem recebido. Ao sair, sacudi a poeira dos pés, como quem dá testemunho contra eles. Esses não quiseram me receber. Esses não reconheceram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não vou entrar na questão, mas se vocês quiserem comentar, na questão de o que significa o judaísmo em relação a isso. Porque eis que a pedra foi enviada e vós rejeitastes a pedra. Eis que foi colocado e vós rejeitastes. Então, meio que dizendo, a minha igreja que ele fundou, a minha igreja que ele colocou, entendeu? Vocês querem seguir, já que vocês rejeitaram, então eu vou sacudir a poeira diante de vocês. Aí, por isso que eu falei, para comentar essa questão das sandálias, de jogar as poeiras em relação ao que a gente, quando vai anunciar, né? Por exemplo, nós tivemos encontro, para quem não sabe, tivemos encontro recentemente agora, o encontro da Frater Querigma, né? E aí a gente tinha a missão de anunciar alguns temas, de acertar alguns temas, de acordo com o que foi destinado à nossa comunidade. Né? A consciência que eu tenho que ter não é se eu converti alguém. Não é a vaidade se eu converti alguém, aquilo que o Romeu falava no começo. Não é a vaidade se eu fiz, se eu deixei de fazer. A minha consciência, e como a gente fala na Frater Querigma, né, pelo sim de Maria Salvação entre no mundo, eu anunciarei Jesus, Senhor e Salvador das minhas vidas. Eu tenho que anunciar Jesus. E eu vou anunciar Jesus, e anunciar Jesus correto, dentro da doutrina católica, apostólica romana, dentro das coisas. Se as pessoas vão acolher, louvado seja Deus que acolheu, não foi eu que fiz, foi o Senhor que fez em mim. Mas se não acolher também, é virar as costas e sacudir a poeira. E aí, depois, se vocês quiserem comentar essa questão do judaísmo, também é bem oportuno. Era isso, senhor Gerson. Já pegando esse gancho, né, enquanto o irmão falava, já me lembrei do que está escrito lá em Ezequiel, no capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 18. Se digo ao malévolo que ele vai morrer, e tu não o prevines, e não lhe falas para pô-lo de sobreaviso, em razão do teu péssimo proceder, de modo que ele possa viver, ele há de perecer por causa do seu delito. Mas é a ti que pedirei conta do seu sangue. Contudo, isso aí. Se depois é advertido por ti, não se corrigir da malícia e perversidade, ele perecerá por causa de seu pecado, enquanto tu has de salvar a tua vida. Aqui está, pegando esse gancho do Renato, né? Gostei muito do que o Renato falou, porque essa é a verdadeira missão de um cristão, essa é a verdadeira missão de um bispo, essa é a verdadeira missão de um sacerdote, essa é a verdadeira missão de um leigo. Falar a verdade, aquilo que o Senhor pede para comunicar, precisa ser comunicado da maneira que o Senhor pediu. Se a palavra do Senhor está mostrando, dessa forma que nós não devemos levar outra palavra, porque a palavra que converte, a palavra que transforma, que muda a vida da pessoa, é a palavra de Cristo Jesus. Então, é essa palavra que precisa ser proclamada. Agora, se a pessoa, o Renato citou, da poeira, sacode a poeira, você fez a tua parte. Se a pessoa não quis ouvir, sacode a poeira. Né? O que mais vale aqui, no domingo ainda nós conversávamos, eu e o Sandrinho, durante uma dinâmica do nosso retiro, sobre a questão do missionário, né, Sandrinho? Que o quanto é importante o missionário dar testemunho daquilo que se daquilo que se lê, dar testemunho da palavra, daquilo que se prega,
que adianta você estar levando a palavra para outra pessoa, mas você não está dando testemunho. Então, nós precisamos mudar de vida, nós precisamos ser pessoas tementes a Deus, ser pessoas obedientes ao Senhor. Porque de nada vai adiantar, Gerson, nada vai adiantar a gente passar todos os nossos anos de nossas vidas dentro da igreja, falando da palavra de Deus para outras pessoas, e nós não viver a palavra do Senhor. Não gerar mudança de vida. Outra vez eu assisti um filme que estava tratando a questão do arrebatamento, o filme. Aí aquela menina, a mãe foi arrebatada, né? O irmão foi arrebatado e ela foi lá na igreja. Falou, a minha mãe deve estar lá na igreja. Chega lá na igreja, estava só o pastor. Aí o pastor falou para ela falou, o pastor falou, nossa. Aí ele falou, chegou o grande dia, chegou. Falou, e começou a explicar o que aconteceu. Aí ela perguntou para ele, e o que o senhor está fazendo aqui? Olha só. Aí ele respondeu essa história já. Aí ele respondeu, é preciso crer, é preciso acreditar. Que filme é esse? É um filme que fala do arrebatamento, mano. Eu nem lembro o nome do filme, eu assisti. Mas foi muito interessante, ele pregou para tantos e ele foi arrebatado. Eu não sei se é Apocalipse, mas essa parte do filme me chamou muita atenção. Né? E com relação ao que o Emerson falou, sobre, lá no capítulo 9, né, mostra os discípulos, Tiago e João, né, quando Jesus já iria em direção a Jerusalém, né, ele enviou algumas pessoas pedindo abrigo na região de Samaria. Quando eles notaram que Jesus ia em direção a Jerusalém, eles simplesmente negaram. Eles não deixaram que Jesus ficasse lá. Então, o que Tiago e João? O Senhor quer que nós façamos descer fogo do céu? E Jesus repreendeu eles. Repreendeu eles, porque essa é a missão de Jesus. O verdadeiro discípulo não é dessa forma. Ou seja, o que Jesus disse? Não foi assim que eu ensinei para vocês. Né? Não foi assim. Toda que vez. passagem que é? Está lá em Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 51. Então, isso é muito importante, porque o Senhor não nos ensina a ser rebeldes. O Senhor não nos ensina, de repente, igual o nosso irmão Renato falou, você vai evangelizar, a pessoa não ouviu, aí você vai sair ali falando um monte para a pessoa, xingando, vai sair bravo. Não é isso, não. Não foi isso que você disse. Mas às vezes a gente sai decepcionado com a missão. Sim, como se eu não tivesse cumprido o meu papel. Então, assim, por quê? Porque a gente se apossa da cura. Aquilo que você falou no começo, a gente se apossa da cura, a gente se apossa da conversão, como se nós convertêssemos alguém. Sim, exatamente. Como se nós convertêssemos alguém. Permitindo isso, vou até contar um fato que aconteceu com o Gerson, né? Há muitos anos atrás. Não, foi comigo, mas o Gerson que aconteceu. Há muitos anos atrás, vamos pôr aí 20 anos atrás, aí sei lá. Romeu, eu tô com 44, 20 anos atrás, eu vou fazer 44, tinha uns entre 20 e 24 anos, não lembro a data certa, entendeu? E tava pregando, era o pregador, era novidade. Aí o Gerson veio e falou assim, olha, ô irmão, tem um grupo de oração, tem meu grupo de oração aqui no Vigário, eu acho que era de segunda-feira, chegou a ser de segunda-feira? Não, quarta-feira. Quarta-feira? Mas era, assim, eu lembro que cheguei a pregar na segunda, eu preguei quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Terça-feira eu não preguei. E na quarta-feira o Gerson me chamou para falar sobre o amor do Pai. É nesse ponto que eu tô querendo chegar. Nesse ponto que eu tô querendo. E aí eu cheguei lá, ele falou, irmão, só que o grupo é pequeno. Eu cheguei lá, tinha umas 5 senhoras. Né? 10 senhoras, vamos dizer assim. Era pouca gente, não sei se o Gerson lembra disso. E eu cheguei bem novinho ali, eu falei, e olha só, eu vou arrebentar essas mulheradas. Mulherada idosa que já tem noção que o corpo já não funciona mais e que eu tenho que me pegar. Porque o idoso não é que ele se apega mais a Deus, é porque começa a parar de funcionar um monte de coisa e ele começa a ver a importância de Deus. E ele começa a ser mais regular com as coisas. Aí aconteceu, eu cheguei lá e comecei a pregar a palavra, irmão. Nossa! E pregava a palavra e as velhinhas olhavam para mim assim. E eu pregando a palavra, eu falava, dobra o seu joelho.
Tá bom. Aí ele manda dobrar o E joelho. eu falava assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com esse povo? E eu falava que o Senhor tá te curando, que não sei porque Deus te ama. E elas olhavam pra mim e faziam assim, ó. Ah, é? Tá. Eu já sei disso faz tempo, meu filho. Não, exatamente. Não tá novidade nenhuma. Que novidade. Aí eu peguei, eu falei... Aí quando eu não tinha mais recurso, eu falei, vamos se ajoelhar. Nunca esqueço desse dia, cara. Eu vinha de umas 7, 8 pregação de 500 pessoas, 600 pessoas, sabe assim? Aí eu falei assim, vamos se ajoelhar, novinho, 20 e poucos anos. Vamos se ajoelhar diante do Santíssimo. Aí eu olhei pro Santíssimo e falei, Senhor, o que tá acontecendo? Que ninguém tá querendo receber. Aí ele falou assim, porque é você. Falou no meu coração. Fala agora que eu amo ela. Só levanta e fala, Deus tá falando que te ama. Aí eu falei assim, eu não vou falar isso. E eu comecei a brigar com Deus. Eu acabei de falar que Deus ama, deu uma revelação aqui que tremeu meu coração. Só vai falar, eu te amo. Aí eu olhei para elas assim, eu falei, ó, Deus tá falando que ele ama vocês. Aí começou uma choradeira danada. Entendeu? Deus tá falando isso. Aí começou a chorar, e um abraçar o outro. Tinha uma senhora que tremia na minha frente assim. Ali foi a maior lição da minha vida. Porque não é você que faz. Então, muitas vezes, a gente está indo para o lugar tomando posse de que a gente converte. E a nossa missão... Só um parênteses, Renato, desculpa. É exatamente aquilo que o Emerson está com a gente? Não, não tá. Não tá? Caiu, infelizmente. Infelizmente o Emerson caiu. Mas se ele voltar, eu queria falar com ele, tá? Aquilo que ele falou, o contraponto que ele fez. Porque nós falamos aqui, eu e o Sandrinho, do medo, da insegurança, deixar as coisas para trás. E o Emerson fez o contraponto. Eu não posso ir com a soberba, o Senhor me mandou arrebentar. E foi o que aconteceu. Mas na caminhada a gente aprende assim, não é, Renato? A gente vai aprendendo com o tempo. A intenção do coração é a melhor possível. Só que a gente acha que é nós que vamos fazer, não é nós que vamos fazer. Quando a gente acha que nós vamos fazer, Deus não acha, porque nós bloqueamos a ação de Deus. É aquela coisa do medo. Quando a gente não sente o medo... Porque o que é o medo? Não é o medo. É que quem prega sabe do que eu estou falando. Né? A pessoa fala assim, você prega há tantos anos, há tanto tempo, entendeu? Você prega há tanto... aparece toda vez que nossa, eu quase tenho um infarto. Eu que sofro de ansiedade, eu quase tenho um infarto antes de pregação, antes disso. Não importa se é para muita gente ou para pouca gente. E o dia que eu não sentir isso, que eu for muito seguro de mim, não é o Espírito Santo. Exatamente. Porque eu acho que é eu que vou falar. É eu que e a coragem é exatamente ao contrário do que você falou. A coragem é o enfrentamento do medo. Fazer mesmo com medo. Sim, né? sim. E como é importante também nós meditarmos o que está escrito lá em Isaías, né, 42, versículo 3. Não quebrareis o caniço rachado, nem apagareis a chama que ainda fumega. Eu ia falar vela que ainda fumega. Isso é muito importante, né? Às vezes a pessoa está ali daquele jeito, aí você chega lá com a palavra e fala, opa... Aí você desmorona tudo a vida da pessoa. Exatamente. E Sandrinho, vai participar? Não, você é pago para isso, filho. Você é pago pelo poder do alto para participar do programa. Esse testemunho do Renato é bem legal, porque ele fala, quando Jesus fala com ele, fala, não está acontecendo nada porque é você. Né? É importante ter essa consciência que as pessoas, elas vêm até o grupo de oração, elas vêm até a igreja, elas não vêm para ver o pregador, né? Pode até ser que ela tenha essa impressão, mas o que ela quer é Deus. As pessoas querem Deus. Se você não tiver Deus, né? Por exemplo, aí a gente entra na questão de que o discípulo, o enviado, né? O apóstolo, que significa enviado também, ele tem que ser discípulo. Antes de ser apóstolo, ele tem que ser discípulo, porque ele não vai ter nada o que levar. Então, antes de serem enviados, eles estavam com Jesus. Jesus aqui... deu-lhes o poder. Quem deu o poder, né, para eles? Deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos. Então, assim, eles carregavam uma palavra que não era deles, e eles tinham um poder que foi dado por Jesus. Então, a gente entrou num ponto aqui, interessante, porque quem convence as pessoas sobre a culpabilidade do pecado é o Espírito Santo. É isso aí. Exatamente. E se você vai sem o Espírito Santo, se você vai para a missão e deixa o Espírito Santo, você não vai levar nada. É o que vai acontecer. Então, a gente não converte. Nós, seja pregador ou não, quando está na missão, quando está evangelizando, a gente não vai convencer. Porque quem convence é o Espírito Santo. Se a gente vai vazio, volta frustrado. Volta frustrado.
né? E mesmo que esteja cheio do Espírito, talvez a pessoa não se converta na hora. Sim. Talvez a pessoa não se converta. É no tempo de Deus. Deus tem um tempo para aquela conversão. Mas é o que a gente estava falando aqui. A obrigação é levar a mensagem, né? E essa mensagem, como diz o Francis, tem que estar recheada do Espírito Santo. O Francis, nosso fundador, ele falou uma vez de um retiro que ele pregou e conduziu o retiro inteiro. Aí a mulher falou, foi dar um testemunho, falou, olha, irmão, a hora que você falou, abre seu coração, parece que... Ela falou, mas eu preguei o retiro inteiro, né? E uma palavra que eu falei, que foi abre seu coração, né? Aquela mulher ali, ela escutou aquilo, e aquilo foi suficiente para ela realmente abrir o coração. Falou, Deus está pedindo para você abrir o coração. Então, e aí, como o Francis usa uma linguagem meu irmão, fácil, né? minha irmã. Falou, aquela simples palavra estava recheada do Espírito Santo para aquela mulher naquele momento. Naquele momento. Exatamente. Né? E olha só, ele pregou o retiro inteiro. Né? Assim como o Renato também, né? No testemunho aí dado pelo irmão lá, o Beto. Aqui quem fala né? O Renato disse para ele, falou, pode ser que esse retiro seja só para você. Sim. Para converter. Mas isso aí a gente aprende aqui na comunidade. A gente aprende aqui na comunidade. Sim. Então aí tá a questão. Né? Para eu ser enviado, para eu ser apóstolo, para eu evangelizar, eu preciso necessariamente ser discípulo. Ser discípulo. Eu preciso, né? Quando começa a entrar na carne é porque você não está sendo discípulo. Porque o discípulo tem que sempre voltar ali aos pés de Jesus e pedir para que ele o continue abençoando. Exatamente. E aqui também é interessante quando Jesus pede para ir de 2 em 2, né? Isso é uma parte bem importante também, e serve também a vida em comunidade. Quando Jesus disse, quando Deus disse, né, lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Alguns cristãos, tem muitos cristãos hoje, os cristãos Wolverine, né? Você sabe o que são os cristãos Wolverine, irmão? Não, o que corta os outros, sai matando por aí? O cristão Wolverine é aquele que gosta de estar sozinho. Gosta de estar sozinho. Wolverine não, você está falando do Rambo. Você está falando do Rambo. Não. Também. Você está falando do Chuck Norris. Só que tem uns que querem ficar permanentemente. Os únicos que não. Então quer dizer que o Power Rangers, os Flashmans eram tudo cristão, então. Mas assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá no livro de Números, no capítulo 11, livro de Números, capítulo 11, nós vemos a cobrança do povo, a tremenda cobrança do povo, dos hebreus, em cima daquele homem que estava sendo fiel a Deus, né, que recebeu aquela tremenda missão de tirar o povo da terra da escravidão, que foi Moisés. Então, Moisés, o que ele fez? Ele começou a clamar a Deus. Ele entrou em oração, começou a se comunicar com Deus ali naquele momento, dizendo que o fardo era pesado demais para ele, ele desejou morrer. Ele desejou morrer naquele momento, ele se sentiu só, né? Ele falou, Senhor, eu sou fraco demais, é melhor tirar logo a minha vida, porque eu não consigo dar conta dessa missão. Aí foi quando Deus pediu para ele nomear 70 homens. 70 homens, né? Considerado os de mais idade, né? 70 anciãos. 70 anciãos, exatamente. 70 anciãos. Ali se iniciou a escola profética. Aí nós vemos lá em Lucas 10, aqui em Mateus 10 também, Jesus nomeou 72 discípulos para realizar essa mesma missão. Ou seja, essa missão não é somente dos apóstolos, mas também desses 72 discípulos, nós somos aí essa continuação. Nós somos a continuidade desses discípulos. Nós somos essa continuação. Mas vocês falaram um ponto aí, o Sandrinho também, que quando a gente quer fazer a coisa da nossa própria carne, da nossa própria vontade, a gente impede o espírito. Isso é fato. E o fato das preocupações exageradas também, e esse eu sou o cara, isso também nos afasta de Deus. Não é o Roberto Carlos? Esse cara sou eu, não é isso? Porque porque é assim, Jesus amado. Porque quando Jesus, quando você acha que você é a pessoa, é o cara, você não ouve Deus. E quando você também se exagera nas preocupações,
nas tribulações, e todas as tribulações, todos os problemas que você deixa para trás, né? Na verdade, você nunca deixou para trás. Você entrou no avião, por exemplo, fazer uma evangelização, o problema veio junto, ele está lá no bagageiro, você colocou ele lá. Você também não ouve a Deus. Então, quando Jesus fala, vai só com cajado, uma muda de roupa e não precisa se preocupar, é para exatamente você ficar atento àquilo que ele vai fazer. Sim. E quando Deus manda, a obra vai acontecer. A não ser que você foi para a obra porque você quis. Mas quando Deus manda, quando a missão é você recebe um envio da igreja para a missão, a obra vai acontecer, nem que seja esse frustramento, ou essa frustração, né, que a gente tem, mas a sementinha foi plantada. Você não sabe os planos de Deus. Você não sabe os planos de Deus. Eu queria só colocar mais uma coisa, Gerson, se é possível, porque quando a gente vem para cá, por exemplo, eu li a palavra de hoje, e lógico que a gente vem rezando e vem colocando, a gente tem mais ou menos uma interpretação dentro da doutrina que a gente conhece, dentro das coisas que a gente conhece, entendeu? A gente já vem mais ou menos bolado. Mas eu quero que vocês entendam, às vezes, que tem muita coisa que é do Espírito Santo. Por exemplo, eu lembrei do testemunho, não para mim não testemunho, mas eu lembrei do testemunho de 20 e poucos anos atrás. Eu nunca pensei, não estava programado de falar disso. O Cedrinho lembrou de uma coisa que o Francis falou, então, eu digo, muitas vezes é do Espírito. E eu creio que é do Espírito. Eu creio que é do Espírito, pela maneira que foi conduzido aqui. Eu queria que vocês comentassem, porque teologicamente, desculpa, eu nunca estudei sobre isso, mas essa questão da salvação vir para os judeus renegar, entendeu? Ligado com essa questão de sacudir a poeira. Sacudir a poeira. Porque a palavra é clara. Jesus vem e funda a sua igreja e fala, aquele que vem e segue-me. Quem ouvir a minha palavra, quem crer e ser batizado, quem comer do meu corpo e comer da minha carne, teve muitos judeus que foram convertidos. Tá? Então, porque pode passar pelas pessoas, mas a religião era judeu, então o cara nasceu judeu, está salvo. Tem que seguir Jesus. Eu creio que Jesus veio para toda a humanidade. E queria comentar isso, sobre sacudir os pés, porque muitos judeus não aceitaram e nem vão aceitar. Nossa, muitos judeus sim. Nem não aceitaram. Então, só queria colocar esse ponto no final aqui, né? Porque foi uma inspiração mesmo, quando Deus falou que quem sabe se isso não era para o judeu, quem sabe se isso não era também para o povo judeu, ou judeu, ou árabe, ou palestino, porque na época já tinha essa questão de quem era árabe, quem era da Palestina, que onde podia pregar, onde não podia, na época, tanto que o maior exemplo, hoje tem isso, né? O judeu não pode entrar na Cisjordânia, porque ele é palestino, porque ele não acredita, porque nem e um briga com o outro, e tem o povo cristão também, mas na época era o povo samaritano que não falava com o povo samaritano, você pode ver, o povo árabe. É o povo árabe, entendeu? Né? Então, a gente passa lá pelo povo de Samaria, logo depois de Jericó, pelo poço de Jacó, onde encontrou a samaritana, aonde era o deserto, entre a Galileia e a Judéia. Então, assim, que a gente tenha essa consciência de que já existia isso e o que traz a salvação para nós. É isso que eu queria saber sobre esse sacudir os pés. O Jesus voltará não no dia que todo mundo se converter, mas que todo mundo conhecer o seu nome. Sim, mas lá em João capítulo 1, Jesus disse, eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. É isso aí. Perfeito. E quando eu falei que ele chamou ali 12 apóstolos, representando as 12 tribos de Israel, né? Ali ele está formando um novo povo, o seu novo povo. A mesma coisa quando eu citei aqui no livro de Números também, quando ele chamou os 72 também. Ele está formando ali um novo povo. Por quê? Ele veio para os judeus. Eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram, né? E a salvação... Ele já começa, na verdade, ele formatar a igreja, né? Exatamente, começa. E eu concordo com você, Renato, nesse ponto que você disse. Eu concordo. Tanto é que até hoje, né? E o sacudir a poeira, a gente tem que entender o seguinte, viu, Romeu? Nós estamos chegando já no final do programa. Não é um desprezo. Né? Olha, eu fiz a minha parte. Sim. Você não ouve se você não quiser. Sim, exatamente. Certo, Sandrinha? É isso. Às vezes as pessoas pensam que não é para desprezar a pessoa. Pelo contrário, Deus nunca desprezou ninguém. Não. Aquela pessoa, ela pode ir lá na frente se converter. Ouvir a pregação de Pedro. Será que ela não estava lá 3 mil que Pedro
converteu, não é isso? 3 mil na primeira 3 mil pregação. homens na primeira pregação. Será que aquele que sacou de poeira não estava lá e foi convertido naquela hora? Sim, é possível. Essa que é o sentido da possível. missão, é você fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Uhum. Se a pessoa vai acolher ou não, aí é problema dela com Deus, né? Então não é um desprezo, né? Não é esse mesmo sentido da palavra, do momento que ele sacode a poeira dos pés. É no sentido, ó, fiz aqui minha parte. Eu fiz a minha Eu te mostrei a verdade, você não quer, problema seu. Vai encontro o que eu li lá em Ezequiel 3. Não só, né? Ele não só pregou aqui, mas expeliam numerosos demônios, ungiam com óleos a muitos enfermos e os curavam. Isso. E mesmo assim tinha pessoas que não Que não acreditavam, acreditavam. que não queriam. Não, mesmo Jesus É. fazia milagres e prodígios, e as pessoas não acreditavam. Mas louvado seja Deus, né? Graças a Deus, eu tenho certeza que na nossa vida a gente já passou por isso, pregamos, muitas pessoas nem deu bola. Eu mesmo, foi várias vezes pregado por mim e eu vim por um outro motivo, vim na dor. Precisou eu passar pela dor para vir, mas as pessoas pregaram para mim antes, aí eu aceitei a pregação depois. Amém? Bom, Amém. chegamos ao final de mais um programa em palavras, chegamos ao final do primeiro programa em palavras de 2021. Espero que você tenha gostado. Vai ter oração? Calma, filho. Não, só eu tenho que me parar aqui. Tá, calma. Vai ter oração. Pode deixar pronta aí a trilha. Tá bom. Espero que você tenha gostado. A gente pede para vocês compartilharem esse programa. Compartilhe nas suas páginas, né, no Instagram, no Facebook. Compartilhe o link. Faça com que a palavra de Deus seja propagada, né? Essa é a nossa missão. Nos tempos que nós estamos hoje, nós temos essa facilidade. Os apóstolos, eles não pegaram Uber, nem trem, nem metrô para evangelizar como Jesus mandou. Eles foram a pé, né? Então, para nós, hoje é muito mais fácil a gente evangelizar. Basta a gente deixar um lugar, reservar um tempo para Deus e fazer com que a palavra do Senhor ecoe. Nós podemos fazer com que esse programa chegue fora do país, se assim nós desejamos, se o Senhor deseja, e se assim nós nos colocarmos à sua disposição. Amém? Amém. Então vamos rezar a oração de São Francisco de Assis, que é uma oração própria para a pregação de hoje. Para que eu nem fique totalmente cheio de preocupações quando eu estiver na missão, e também não me ache a pessoa, o cara, achando que Deus vai fazer a obra do Senhor conforme a minha vontade. Então que nós possamos seguir o exemplo de São Francisco de Assis, um modelo de humildade. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. 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 Avisos? Renato, algum aviso? Não, eu só quero avisar aqui que... Dia 27 começa a escola, né? É isso que eu ia falar. Vai lá. Esse ano aí tá voltando a escola São João Paulo II, né? Então, para você que tem a necessidade de se aprofundar de uma maneira mais organizada, quando eu falo organizado, não é que aqui no programa a gente é desorganizado, a gente tem uma linha de trabalho aqui que é em cima dos evangelhos. Na escola São João Paulo II, a gente aprende de acordo com o que foi planejado, né? E nos é apresentada a doutrina da Igreja Católica. Então, tem uma organização de acordo com o que a igreja nos ensina. Então, você pode estudar conosco na Escola São João Paulo II, entre em contato conosco, entre em contato aqui no nosso site da Frater Querigma, ou aqui no Facebook, deixa o seu recadinho da comunidade, dos membros aqui, dizendo, quero participar da Escola São João Paulo II, que nós vamos dizer como vai se acontecer. Aí você vai perguntar assim para mim, como vai ser? Onde vai ser? Né? No momento de hoje, nesse momento de hoje, de pandemia, vai ser tudo online. Né? Nós temos várias escolas espalhadas em diversos pontos, né, que pode ser mais próximo para você, ligados aqui à Diocese de Osasco, mas nesse momento vai ser online, tá? E depois a gente vai estudar, você que tiver, por exemplo, lá em Uberlândia, onde o Emerson está e quiser participar, hoje tem ela já está numa estrutura online,
pode ser que dê para participar aí na sua casa também. Escola São João Paulo II, estudo da doutrina católica. Gerson. É isso aí. Hoje é só um adendo. A inscrição agora é somente um link que nós temos. É só a partir por este link que é feita a inscrição. Então, como disse o Renato, para você que quer receber o link para fazer a inscrição, ligue no 46247176, DDD 11, 46247176, ou no 97105-2726. 97105-2726, DDD 11. A partir das 13 horas da tarde, pode falar com a Rosineia, que a Rosineia vai mandar para você. 4624. Tá aí no GCzinho aí no programa. 4624 é 9. E o outro é 97105-2726. 2726. 97105-2726. Ligue e fale com a Rosineia de terça a sábado, de terça a sexta, a partir das 13 horas, e de sábado, das 9 às 18 horas. A Neia vai estar para sair o telefone para você. E se você se interessar pela escola e conhece alguém também, você pode enviar o link para a pessoa, fazer o cadastro pelo link e já entra automaticamente aqui para a comunidade. Olha aí. Fala, Maria Valquíria, irmã de alguém que eu conheço inscrição. aqui, ó. Já fiz a inscrição, louvado seja Deus. Maria Valquíria, manda o link para quem você conhece. Fala, essa pessoa precisa fazer esse estudo do catecismo. Para quem não sabe, nós vamos estudar o catecismo de A a Z, né? Todos nós damos aula, eu dou aula, Sandrine dá aula, você dá aula, o Emerson dá aula, Rafa Cordeiro dá aula, enfim, Rafa Borges dá aula. Então você vai ter um encontro com todos nós, né, o Gerson? É isso aí. Louvado seja Deus por isso. Obrigado. Programa em Palavras. A boa Obrigado, notícia. Sandrinho. Obrigado, Romeu. Obrigado, Renato. Obrigado, Emerson. Você que teve um problema aí, mas obrigado pela sua participação. E até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tchau! Primeiro tchau de 2021. Bate-papo Tchau, descontraído de tchau. pregadores da Frater sobre a palavra de Deus. Aqui na Rádio Frater.